O telefonema ocorreu numa tarde de terça-feira, em outubro. Lembro-me porque estava na cozinha a cortar legumes para o jantar, quando o ecrã se iluminou com um nome que não via há quase 20 anos. Michael Brennan, a minha colega de quarto na faculdade, o meu antigo melhor amigo, a pessoa que, com uma única decisão, alterou a trajetória das nossas vidas. Fiquei a olhar para o telefone, com a faca suspensa a meio do corte, enquanto as memórias regressavam. Devo responder? Queria reabrir esse capítulo? Antes que me pudesse decidir, o toque parou. Mas 1 minuto depois, apareceu uma mensagem de texto. James, é o Mike. Só estou na cidade esta noite. Sei que já passou muito tempo, mas preciso de falar contigo. Por favor. Esta simples mensagem e o encontro que se seguiu acabariam por me ensinar mais sobre a psicologia do arrependimento do que todos os meus anos como psicólogo clínico. Porque, embora tenha passado décadas a ajudar os doentes a lidar com os seus arrependimentos, nunca enfrentei totalmente os meus. O Mike e eu fomos inseparáveis durante a faculdade. O tipo de amizade que se forma quando duas pessoas reconhecem algo essencial uma na outra. Ambos éramos crianças de uma pequena cidade, numa universidade de prestígio, e estávamos um pouco impressionados com a confiança e as ligações dos nossos colegas. Apoiamo-nos um ao outro durante sessões de estudo a altas horas da noite, desastres de relacionamento e crises existenciais sobre os nossos futuros. No nosso último ano, decidimos abrir uma empresa de tecnologia em conjunto. Estávamos no final da década de 1990, quando a internet estava a explodir de possibilidades. Tínhamos uma ideia genuinamente inovadora, uma plataforma que ligasse os músicos independentes diretamente com os fãs, anos antes de os serviços de streaming o tornarem comum. Desenvolvemos um protótipo, garantimos um pequeno investimento de um professor que acreditou em nós e estávamos a preparar-nos para recusar ofertas de emprego corporativas para perseguir o nosso sonho de startup. Depois veio a escolha que iria perseguir Mike nos 20 anos seguintes. Uma semana antes da formatura, recebeu uma oferta de emprego numa prestigiada empresa de consultoria. O tipo de oportunidade que parecia demasiado boa para ser recusada. O salário era o triplo do que conseguiríamos pagar na nossa empresa em fase de arranque. O prestígio era inegável. É só por 2 anos, disse-me, com os olhos baixos no nosso apartamento partilhado. Vou poupar cada cêntimo e depois terei capital para realmente investir na nossa empresa. Senti-me traído. Fizemos planos, promessas. Tentei convencê-lo de que a nossa ideia tinha um potencial real e que talvez nunca mais tivéssemos essa oportunidade, mas ele já estava decidido. Escolheu a segurança em vez do risco, a certeza em vez da possibilidade. Eu estava demasiado orgulhoso e demasiado magoado para me adaptar. Em vez de encontrar outro cofundador ou ajustar o nosso cronograma, abandonei o projeto por completo. Aceitei um trabalho de codificação que não queria realmente e alimentei o meu ressentimento. Nos meses seguintes, a nossa comunicação diminuiu e acabou por parar. Ouvi de amigos em comum que o Mike estava a prosperar na sua carreira de consultoria, a subir na hierarquia e a viajar pelo mundo. Presumi que não se arrependia da sua escolha. Eu estava enganado. Ao encontrá-lo nessa noite num bar tranquilo no centro da cidade, mal reconheci o amigo confiante e ambicioso de que me lembrava. O homem à minha frente parecia fisicamente mais velho. Claro, ambos nos aproximávamos dos 50, mas havia algo mais, um peso que não estava ali antes. Tenho acompanhado a sua carreira, disse depois de lhe termos pedido as bebidas. Professor de psicologia, consultório privado, aquele livro que publicou. Fez bem. Assenti, reconhecendo o elogio, mas perguntando-me por que é que ele tinha entrado em contato comigo depois de todo aquele tempo. Fiz a escolha errada, James,
disse de repente, com a voz rouca de emoção. Recusar a nossa startup foi o maior erro da minha vida e tenho me arrependido disso todos os dias desde então. Fiquei atordoado. Mas a sua carreira, pensava que tinha sucesso na consultoria? Estou pela maioria das medidas externas, respondeu. Sócio na firma, rendimentos de 7 dígitos, todas as armadilhas do sucesso. Mas nunca me senti realizado, nenhuma única vez em 20 anos. Deu um longo gole na sua bebida. E sabem o que é pior? A nossa ideia, a que tivemos na faculdade, outra pessoa fez. Aquela plataforma de streaming que abriu o capital no ano passado é essencialmente o que nós desenhamos. Nome diferente, mesmo conceito. Podia ter sido nós. Sentei-me, absorvendo as suas palavras. A ironia não me passou despercebida. Como psicólogo especializado em tomada de decisão e arrependimento, escrevi extensivamente sobre o pensamento contrafactual, a tendência humana para imaginar resultados alternativos para acontecimentos passados. Se eu tivesse, e se eu tivesse escolhido. Estas simulações mentais podem ser particularmente dolorosas quando acreditamos que as nossas ações nos levaram diretamente a perder uma oportunidade. Mike estava a sentir aquilo a que os psicólogos chamam arrependimento pela inação. A angústia especial que surge quando não tomamos decisões e não corremos riscos. A investigação mostra consistentemente que estes arrependimentos são mais dolorosos e persistem por mais tempo do que os arrependimentos de ações. Racionalizamos mais facilmente coisas que fizemos e que correram mal do que oportunidades que deixamos escapar. Construí uma vida inteira em torno deste erro, continuou Mike. A minha carreira, a minha identidade, tudo é construído numa escolha que eu queria não ter feito. Agora encontro-me aos 50 anos, a pensar se é tarde demais para recomeçar, sabendo que nunca mais terei aquela oportunidade original de volta. Enquanto ele falava, reconhecia a armadilha psicológica clássica em que ele se encontrava, mas o arrependimento persistente e ruminante torna-se destrutivo, especialmente quando está associado a decisões irreversíveis ou a oportunidades perdidas que nunca podem ser recuperadas. Já falou sobre isso com alguém? Perguntei, entrando inconscientemente em modo terapeuta. Ele abanou a cabeça. A quem contaria? A minha mulher acha que adoro o meu trabalho. Os meus colegas veem-me como ambicioso, dedicado. Admitir que passei 20 anos a arrepender-me da minha escolha de carreira significaria reconhecer que tenho vivido uma espécie de mentira. Isto também se encaixa na investigação psicológica. Somos particularmente vulneráveis ao arrependimento quando as nossas escolhas contradizem o nosso autoconceito. Mike sempre se viu como um inovador, alguém que assume riscos. A escolha do caminho corporativo seguro criou aquilo a que os psicólogos chamam dissonância cognitiva. O desconforto mental que ocorre quando as ações e a autoimagem não estão alinhadas. Para gerir este desconforto, construiu uma persona externa de ambição corporativa, mesmo que o seu eu interno permanecesse em conflito. E tu? Perguntou de repente. Já pensou no que poderia ter acontecido se tivéssemos lançado a empresa? A pergunta apanhou-me desprevenido. Arrependi-me da dissolução da nossa parceria? Ocasionalmente, especialmente quando vi ideias semelhantes a terem sucesso no mercado. Mas canalizei essa experiência para a minha investigação sobre a tomada de decisões e o arrependimento. Tornei-o profissionalmente útil, ou pelo menos foi o que disse a mim próprio. Às vezes, admiti, mas encontrei o meu caminho. A psicologia dá-me propósito. Essa é a diferença entre nós, disse Mike com um sorriso triste. Encontraste algo significativo depois de os nossos planos terem falhado? Acabei de encontrar algo lucrativo.
Enquanto a nossa conversa continuava à noite dentro, algo inesperado aconteceu. A minha perspectiva sobre a nossa história partilhada começou a mudar. Durante 2 décadas, escolhi o Mike como o vilão da nossa história, o amigo que traiu o nosso sonho de um salário corporativo. Mas, ao ouvi-lo descrever o seu arrependimento, percebi que se estava a castigar muito mais severamente do que eu alguma vez poderia ter feito. Esta percepção iluminou outra verdade psicológica sobre o arrependimento. Muitas vezes assumimos que os outros julgarão os nossos erros com mais severidade do que realmente o fazem. Os psicólogos chamam-lhe efeito holofote. A nossa tendência para sobreestimar a atenção que os outros dão aos nossos fracassos e erros. Embora eu já tivesse ultrapassado isso há anos, Mike carregou o peso da traição que tinha sofrido durante todo este tempo, imaginando que eu ainda o estava a julgar. "Preciso de te contar uma coisa", disse eu finalmente. "Não tenho a certeza se a nossa startup teria tido sucesso." Olhou para mim interrogativamente. Tínhamos uma boa ideia, sim, mas nenhum de nós tinha experiência empresarial. Estávamos a operar com otimismo e cafeína. E o timing, recorde-se, isso foi pouco antes do rebentamento das .com. Podíamos tê-lo lançado e fracassado em poucos meses. "Você não sabe disso", retorquiu. "Podíamos ter sido diferentes." "Tem razão, não sei ao certo, mas é exatamente esse o ponto sobre o arrependimento. Torturamo-nos com visões idealizadas dos caminhos não tomados. A startup na sua mente tornou-se perfeita precisamente porque nunca teve de encarar a realidade. É o que os psicólogos chamam de idealização de opções abandonadas. A nossa tendência para imaginar que escolhas alternativas teriam conduzido a resultados perfeitos, sem nenhuma das complicações ou decepções que acompanham a experiência vivida. Ao explicar estes conceitos ao Mike, pude vê-lo a processá-los através das lentes da sua própria experiência. Havia dor e alívio na sua expressão. Dor por confrontar a profundidade do seu arrependimento, mas alívio por compreender que isso não era exclusivo dele. Ele estava a experienciar padrões psicológicos universais e não fracasso pessoal. "Então, como é que as pessoas superam este tipo de arrependimento?" perguntou. "Será que isto é possível depois de tanto tempo?" Esta questão vai ao cerne do que torna o arrependimento uma emoção tão complexa. Ao contrário de muitos sentimentos negativos que simplesmente diminuem com o tempo, o arrependimento pode intensificar-se se não for abordado diretamente. Quanto mais tempo evitamos enfrentar um arrependimento significativo, mais poder ele ganha sobre as nossas vidas e identidade. Há várias abordagens que ajudam, expliquei. Uma delas é o que os psicólogos chamam de descoberta de benefícios. Identificar como é que até as experiências negativas contribuíram para o crescimento pessoal ou para resultados positivos inesperados. O Mike pareceu cético. Qual o benefício se benefício poderia advir de abandonar o nosso sonho? Bem, por um lado, a sua experiência corporativa pode torná-lo muito mais bem equipado para lançar uma empresa de sucesso agora do que estaria aos 22 anos. Compreende a estratégia de negócio, a gestão, o investimento de formas que não poderíamos ter imaginado naquela altura. Um lampejo de interesse cruzou-lhe o rosto. Nunca pensei nisso dessa forma. Outra abordagem é o desengajamento. Decidir conscientemente desembaraçar-se de objetivos que já não são atingíveis. Nem todo o sonho pode ou deve ser perseguido, especialmente se o contexto mudou. O fundamental é desligar-se do objetivo específico, mantendo o envolvimento com os seus valores essenciais. Significado: talvez lançar esta plataforma musical específica já não seja possível, mas os valores por detrás disto, inovação, ruptura criativa, apoio aos artistas,
podem ainda orientar novos objetivos que são atingíveis. À medida que conversávamos, dei por mim a recorrer a pesquisas de psicólogos como Thomas Gilovich e Victoria Medvec, que mostraram que a implementação destas estratégias pode transformar até mesmo arrependimentos profundamente enraizados em fontes de sabedoria e motivação. A chave não é eliminar o arrependimento por completo. É demasiado fundamental para a aprendizagem humana para isso, mas aproveitar a sua energia de forma produtiva em vez de destrutiva. A outra coisa que é importante, acrescentei, o arrependimento intensifica quando nos sentimos os únicos responsáveis por um resultado. Mas a maioria dos grandes acontecimentos da vida envolve múltiplos fatores que estão fora do nosso controle. A sua decisão foi apenas um elemento numa equação complexa que determinou onde ambos terminamos. Este conceito de causalidade distribuída ajuda a combater o que os psicólogos chamam de viés da autoculpa, a nossa tendência para sobreestimar a nossa responsabilidade pessoal por resultados negativos, enquanto subestimamos fatores externos. Como o quê? Perguntou Mike. Como o facto de eu não estar disposto a encontrar outro cofundador. Como a crise econômica que nos atingiria logo no início. Como o facto de a tecnologia e a adoção da internet não estarem prontas para a nossa ideia naquela altura, mas estão agora. Pela primeira vez naquela noite, Mike sorriu genuinamente. Então, está a dizer que não é inteiramente culpa minha que a nossa ideia de $1.000 milhões nunca tenha acontecido? Estou a dizer que nenhum de nós pode saber o que teria acontecido, e este é o paradoxo do arrependimento. É mais intenso precisamente quando os resultados são desconhecidos. À medida que a nossa conversa prosseguia, algo notável aconteceu. Mike começou a falar de possibilidades novamente, não apenas de oportunidades perdidas. Mencionou ideias que teve ao longo dos anos, mas nunca perseguiu, inovações que sugeriu na sua empresa que foram consideradas demasiado arriscadas. Sempre pensei que era tarde demais para recomeçar, disse, que perdi a minha janela para arriscar. Esta crença de que as oportunidades expiram a partir de uma certa idade é o que os psicólogos chamam de roteiro de tempo, uma narrativa culturalmente reforçada sobre quando certos acontecimentos da vida devem ocorrer. Estes guiões podem tornar-se profecias autorrealizáveis, impedindo-nos de seguir novos caminhos porque acreditamos que o momento certo já passou. Isso é comprovadamente falso, disse-lhe. A investigação mostra que as pessoas abrem empresas de sucesso, mudam de carreira e lançam novos empreendimentos criativos em todas as idades. A idade média dos fundadores de startups bem-sucedidas é, na verdade, mais elevada do que a maioria das pessoas pensa, cerca de 45 anos. No final da noite, algo tinha mudado no Mike. O peso que eu tinha notado antes tinha diminuído um pouco. Ele não estava magicamente livre de arrependimento. Isso não seria realista ou sequer desejável, mas parecia estar a guardar isto de forma diferente, como informação em vez de acusação. Enquanto nos preparávamos para sair, ele fez a pergunta que eu esperei durante toda a noite. Perdoas-me por desistir dos nossos planos? Pensei nisso cuidadosamente. Não há nada a perdoar, Mike. Fez a escolha que lhe pareceu certa no momento, com a informação que tinha. Éramos crianças, na verdade, e honestamente tenho estado demasiado ocupado a viver a minha própria vida para perder tempo a culpar-te pela tua. O alívio no seu rosto era palpável. Isto ilustra outra particularidade da psicologia do arrependimento. Muitas vezes assumimos que os outros nos estão a julgar por escolhas de que mal se lembram ou que já processaram há muito tempo. Os nossos holofotes interiores sobre os nossos próprios fracassos percebidos
brilham muito mais do que o interesse de qualquer outra pessoa neles. Antes de nos separarmos, o Mike disse-me que estava a considerar uma mudança significativa, usar as suas poupanças e conhecimento do setor e finalmente lançar uma startup, uma ideia diferente, mas com o mesmo espírito de inovação que tínhamos na faculdade. Não será o que planeamos naquela altura, disse, mas talvez esteja tudo bem. Talvez possa ser algo novo que ainda honre aquela visão original. Esta abordagem, encontrar formas de honrar os sonhos passados através de novas ações, representa aquilo a que os psicólogos chamam autocompletude simbólica. Quando não conseguimos atingir objetivos exatamente como os imaginamos inicialmente, podemos encontrar formas simbólicas de cumprir os valores e a identidade que esses objetivos representam. Caminhando de volta para o meu carro nessa noite, comecei a refletir sobre a minha própria relação com o arrependimento. Teria realmente processado a nossa startup abandonada tão bem quanto eu alegava? Ou apenas o canalizei para o meu interesse profissional pelo arrependimento, intelectualizando-o em vez de o sentir completamente? A verdade, percebi, estava algures no meio. Encontrei significado na minha carreira como psicóloga, realização genuína em ajudar os outros a navegar nas suas escolhas difíceis. Mas parte de mim também estava a evitar encarar o que poderia ter sido. Tanto o potencial sucesso que perdemos, como a amizade que descartei demasiado depressa. A investigação sobre o envelhecimento saudável mostra consistentemente que aceitar os arrependimentos da vida é essencial para o bem-estar psicológico na terceira idade. Aqueles que conseguem olhar para escolhas difíceis com autocompaixão e extrair sabedoria dos erros relatam uma maior satisfação com a vida do que aqueles que permanecem presos em ciclos de recriminação e pensamento contrafactual. Essa noite lembrou-me que compreender a psicologia do arrependimento profissionalmente não o torna imune aos seus efeitos pessoais, mas fornece ferramentas para o processar de forma construtiva, ferramentas que pude partilhar com um velho amigo e, ao fazê-lo, aplicá-las mais plenamente a mim próprio. Olá a todos! Se esta história sobre arrependimento e escolhas de vida teve repercussões em vocês, não se esqueçam de gostar e subscrever para mais aprofundamentos sobre a psicologia por detrás das nossas experiências cotidianas. Deixe um comentário partilhando seus pensamentos sobre o arrependimento e como lidou com os "e se" da vida. Até a próxima. Lembre-se que compreender os nossos padrões psicológicos não os faz desaparecer, mas dá-nos o poder de trabalhar com eles e não contra eles. Cuidar.